Meu nome é Milena Borges, eu sou a coordenadora do Feira BXD. Esse projeto nasceu em 2020, quando a gente percebeu que a pandemia estava afetando os produtores aqui da Baixada Fluminense financeiramente. Então a gente pensou o que a gente podia fazer, tendo uma plataforma com alguns seguidores, um público diverso, o que a gente poderia fazer para ajudar. E aí a Feira BXD nasceu com essa proposta de ser um espaço para esses pequenos produtores, empreendedores da Baixada Fluminense, que divulgassem seus produtos, tivessem seus produtos expostos para um público que não fosse o público deles. Então, basicamente, a Feira BXD é uma vitrine virtual. Ela ocorre toda quarta-feira no Instagram do site da Baixada, que é o veículo que retém a Feira BXD, né? O projeto ele já existia antes do Labic, mas ele não tinha escopo para continuar funcionando. A gente não tinha mãos o suficiente trabalhando nele, até porque todo mundo no site da Baixada tinha outras tarefas, tinha outros projetos, então não tínhamos pessoas suficientes trabalhando neles, não tínhamos ferramentas o suficiente. Então a gente fez algumas edições, fizemos bastante edições até, mas chegou um ponto que não conseguimos manter o projeto. Então, a gente voltou apenas quando o Labic começou, que a gente começou a ter ferramentas suficientes, a gente começou a aprender como podemos tocar esse projeto e como a gente pode fazer para que não ocorra a mesma coisa que aconteceu no ano passado. O Labic a gente aprendeu a gerenciar o nosso tempo a nosso favor, que a gente não tinha muito, né? Aprendemos como administrar todas as tarefas que a gente tinha dentro da feira, em questão de priorizar as tarefas mais importantes e as menos importantes, que é algo que a gente não fazia, eu pelo menos não fazia ideia que poderia, que tinha um tipo de método de dividir essas tarefas. Mas acho que o principal mesmo foi a trabalhar nossas redes sociais, que era o ponto principal do projeto. Sem as nossas redes sociais, sem trabalhar ativamente e de forma eficiente, o projeto não funcionaria. E outro ponto que eu acho que também é um dos pontos principais, um dos pontos mais importantes, foi como atingir o nosso público-alvo, que foi o problema que a gente teve antes da feira parar de funcionar. A gente tem um cadastro onde os produtores podem se inscrever e apenas isso para que eles sejam cadastrados e participem nas edições. A gente atingiu o número de todos os cadastrados da nossa lista ano passado, e aí a gente não tinha mais como funcionar. O projeto começou, a gente estava recebendo bastante pessoas se cadastrando, e chegou um ponto que ninguém mais se cadastrava. Então, não tinha mais como funcionar. E agora a gente já tem essa ideia de como atingir mais pessoas, mais produtores, para que o cadastro continue evoluindo, a gente continue atualizando e fazendo edições com pessoas diferentes. Então, acho que esse foi o maior aprendizado que a gente teve. Todas as edições da feira, elas recebem likes, comentários relativamente altos em relação aos outros posts, as outras publicações que a gente faz no Instagram. Então, tem um engajamento muito interessante. Todos os produtores agradecem. A gente tem procura também muito alta, que a gente não via antigamente, procura de produtores querendo se cadastrar, perguntando como faz para se cadastrar na feira. Então, acho que a recepção do projeto tem sido muito boa e muito melhor do que a gente esperava. Conforme a gente participava do Labic, a gente percebeu que o engajamento e o conhecimento que as pessoas tinham pela feira cresceram ao longo do tempo. Então, é muito interessante ver essa mudança acontecendo em tempo real. Eu acredito que se a gente não tivesse participado do Labic, a gente não teria, primeiramente, colocado a feira de volta nos trilhos, né? Que foi o que aconteceu antes, a gente só voltou realmente depois que a gente começou a participar do projeto. A gente tinha os planos de voltar, mas nunca tinha feito isso de fato. A gente também ativou o Instagram da feira somente depois que a gente começou a participar do Labic. Porque a partir do Labic a gente percebeu que a feira precisava de uma imagem própria, que é o que a gente não tinha pensado antes. A gente tinha o Instagram FeiraBXD, @FeiraBXD, mas era somente para ter o arroba. O Instagram não funcionava. Ele só ficava lá guardadinho. E aí, quando a gente estava prestando atenção nas aulas e assistindo e entendendo o conteúdo do Labic, a gente entendeu que a feira ela precisava de uma imagem
da feira, uma imagem só dela, mesmo que ela fosse um projeto vinculado ao site da Baixada. Então a gente ativou esse Instagram e lá a gente faz as divulgações dos produtores individualmente. Na feira, as edições ocorrem em forma de galeria, né, carrossel de imagens, e aí são vários produtores em uma edição, e aí no Feira BXD a gente faz a divulgação dessas pessoas individualmente. A gente também fez a nossa aba no site da Baixada, que não tínhamos antes do Labic, uma aba da Feira BXD, lá no topo, na página inicial, e as pessoas conseguem acessar todos os cadastrados, o que a gente também não tinha antes do Labic. Então, certamente foi o empurrão que a gente precisava. A recepção tem sido muito, muito grande, muito bonita de se ver. Temos muitos planos pós-Labic. Acho que o primeiro deles é o lançamento do nosso book, que a gente já começou a construir. A gente pensou ele durante o Labic, durante as mentorias, e começamos a construir ele, mas não vamos conseguir finalizar até o final do laboratório. Então, acho que esse é o nosso primeiro plano para o futuro, que é o lançamento desse book. A gente também planeja ter mais pessoas na nossa equipe construindo conteúdo voltado para os expositores, porque até então a gente só faz conteúdo, no caso das edições, né, voltados para divulgar esses expositores, e a gente quer produzir dentro do Feira BXD conteúdo para esses expositores, conteúdos de gestão de mídias, conteúdos de fotografia, coisas que podem ajudar esses pequenos empreendedores a construir o negócio deles e levar o negócio deles. E, além disso, acho que o nosso maior plano é um plano mais para o futuro mesmo, um plano que requer um pouco mais de trabalho, ter uma edição física da Feira BXD aqui na Baixada Fluminense, pós-pandemia, né? Acho que a gente tem agora conhecimento teórico e prático suficiente para fazer todos esses planos funcionarem no futuro.